Bom, eu sou Elaine Moura, proprietária da Popcorn Gourmet. Eu costumo dizer que a história da Popcorn Gourmet se confunde com a minha história. Eu sou neta de um cozinheiro, com uma merendeira de escola pública. Sempre fui apaixonada pela cozinha. A minha família sempre teve reuniões muito calorosas, sempre em volta do fogão. Tem uma família muito barulhenta, muito calorosa. E eu idealizei a profissão dos meus avós. Eu sempre gostei de cozinha. Eu tive meus primeiros contatos com a cozinha logo aos 6 anos. E sempre fui muito apaixonada ali pela cozinha, mas ao longo da vida fui estudar jornalismo, me formei em jornalismo. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de organização de eventos. Então foi o meu primeiro contato com esse mundo de eventos. Eu trabalhei por 7 anos e tive uma afinidade imensa com esse mundo de eventos. E a maior necessidade que eu via no mercado goiano na época era na parte de buffet, na parte de cozinha. Eu já tinha uma afinidade, mesmo estudando jornalismo, eu tinha uma afinidade com a gastronomia, resolvi estudar gastronomia. Tive grandes oportunidades, assim, acho que fui muito assertiva nas minhas escolhas. Eu ganhei uma licitação pública na época, eu fui trabalhar no governo do estado, fui chefe do Palácio do Governador, que abriu portas para várias situações na minha vida no meio gastronômico. E ali eu recebi uma consultoria na área de mercado de luxo e eu dava de presente para os meus clientes doces de Goiás, porque eu acho que todo mundo que vinha de fora tinha que levar um pouco de Goiás através da gastronomia. Então eu dava os doces que eu aprendi a fazer com as minhas tias, com a minha avó, com a minha mãe. E nessa consultoria eu recebi uma orientação de criar um doce autoral. E esse foi o primeiro insight que eu tive para empreender em uma sobremesa autoral, em um prato autoral. E eu comecei a pesquisar, eu sempre gostei muito de pipocas. E eu comecei a pesquisar sobre vários tipos de doces, porque eu já tinha essa pegada da compota, já tinha essa historinha que eu gostava de presentear, eu achava simpático isso, e eu acho que isso é muito bacana, receber um doce, sempre gostei de receber um doce também. Então eu achei que isso tinha que ter essa ligação com a sobremesa. E aí nas minhas viagens constantes, também ligadas à gastronomia, estudando gastronomia, me deu um clique de fazer um doce com as pipocas e trazer um pouco de Goiás para essas pipocas. Então meus primeiros testes foram com doces, redução de doces, e aí isso foi evoluindo e até chegar ao chocolate. Mas eu não tinha muita experiência com chocolate. Mas eu tinha ali no meu buffet um time de confeiteiros. Foi aí que eu levei a ideia de fazer esse doce, de criar um doce autoral, mas que tivesse chocolate. E a primeira resposta foi negativa, isso não vai dar certo, porque misturar a pipoca, que pipoca precisa de tá sequinha, enfim, misturar isso com líquido, o chocolate é líquido, isso não vai dar certo. Mas enfim, a gente foi fazer os testes, incansáveis testes. Na época a gente importava o milho, importava o chocolate, a gente só conseguia fazer com uma textura de um chocolate importado muito caro, o que inviabilizava isso como negócio. Mas a ideia então era dar de presente para os meus clientes, estava tendo a sua função. E a gente foi fazendo testes, a equipe foi se cansando um pouco desses testes, levei um pouco disso para casa, continuei esses testes e a gente na verdade foi a junção de ideias desses confeiteiros, com as minhas experiências de viagens, as experiências gastronômicas que eu tive, que a gente conseguiu chegar na receita perfeita. E aí chegou na receita perfeita, eu comecei a presentear os meus clientes com as pipocas gourmets. E era total novidade, a gente está falando disso em 2014. Isso era total novidade, era tudo muito diferente. E a gente começou a fazer do meu jeito, começou a colocar as minhas referências gastronômicas nas receitas. E a gente foi desenvolvendo sabores, a gente desenvolveu uma pipoca com tema brasilidade, que foi a pipoca de paçoca com especiarias. E eu fui convidada para ser chefe da Casa Cor em 2014. E aí foi aonde que eu levei as pipocas para o público conhecer. E aí na Casa Cor, durante 45 dias de exposição, as pessoas experimentando a pipoca gourmet, eu fui tendo relatos muito positivos e muito efusivos mesmo, assim, que a pipoca era deliciosa, que era diferente, que nunca tinham experimentado algo igual. E numa dessas visitas na Casa Cor, passou o superintendente do maior shopping de Goiás e falou: eu quero exatamente essa operação para o meu shopping.
Então era uma operação de food bike, uma operação enxuta, com 3 promotores, tudo super bonitinho, muito carinhoso, muito caloroso, porque a própria Casa Cor me ajudou nesse conceito da marca, me ajudou a criar um ambiente para Popcorn Gourmet que combinasse com a Casa Cor. Então estava tudo muito bonitinho, muito bem elaborado. A gente pegou exatamente esse modelo de negócio, ampliou um pouquinho e levou para o shopping. E a gente não tinha ideia de quanto que isso ia vender, se isso ia ser um bom negócio, se isso seria um negócio, porque a minha ideia inicial era só dar doces de presentes para os meus clientes. E os meus próprios clientes começaram a pedir as pipocas nos eventos deles. Então eu comecei a servir pipocas nos casamentos. Antes da cerimônia começar, tinha aquela historinha de um promotor estar ali servindo pipocas antes da cerimônia, como a pipoca da porta da igreja, só que era uma pipoca mais chique, com embalagem super bonitinha. Enfim, isso começou a pulverizar e com a exposição do shopping, a cidade inteira começou a falar. Foi quando eu fui capa do principal jornal de Goiânia, falando sobre um produto tão simples e que a gente conseguiu dar uma roupagem tão sofisticada para ele. E a partir daí, as pessoas começaram a buscar por franquia. Então o negócio não era nem para shopping, muito menos para franquia. E aí a gente foi buscar consultoria para poder modelar o negócio para franquia. E aí a gente, depois de um ano, porque a franquia tem esse tempo, a experiência precisava dar certo nas minhas mãos. Eu abri nos principais shoppings de Goiânia, porque aí eu também tive um cuidado com a abertura do mercado, outras pessoas poderiam copiar e aí de repente eu poderia perder espaço, então eu abri nos principais shoppings de Goiânia, porque os números eram muito favoráveis. Rodei a operação de 2015 até 2016 como operações próprias. Enquanto isso, a consultoria foi fazendo estudos dos meus números, das minhas DREs, elas foram se mostrando muito favoráveis e logo esse projeto ele era replicável. Em 2016, a gente abriu a primeira franquia, que foi em Ribeirão Preto, e na sequência a gente abriu em Goiânia por franqueado, abriu Curitiba, abriu São Paulo e aí pulverizou. Hoje nós somos 44 operações, que a gente acabou de assinar mais um contrato, a gente está em 8 estados brasileiros. Eu costumo dizer que os meus franqueados, eles compraram as franquias através das experiências que eles tiveram na minha operação. Então a experiência de compra é um ambiente muito agradável, é um ambiente cheiroso, tem cheirinho de pipoca, tem cheirinho de chocolate. As embalagens são lindas, a comunicação é muito carinhosa. A seleção de produtos a gente leva muito ao pé da letra quando a gente fala um produto gourmet. A gente é muito honesto com o que a gente faz. Então a seleção do milho, a gente trabalha com milho especial, a gente trabalha com chocolate especial da melhor qualidade. Hoje a gente consegue trabalhar com produtos nacionais de altíssima qualidade. E essa experiência dos meus próprios clientes fizeram com que eles quisessem empreender no meu negócio. Então todas as franquias que a gente tem até hoje foram através das experiências nos próprios quiosques. Então, um cliente teve a experiência no Rio de Janeiro, gostou do produto e levou para o Nordeste, por exemplo, sabe? E assim a operação tá crescendo. Esse número de franquias que a gente tem foi através das experiências. E uma dessas experiências foi uma experiência internacional. A gente tem consumidores que tem negócios nos Estados Unidos e eles fizeram um convite para a gente de levar a marca para os Estados Unidos. A primeira resposta foi não, a gente tem muito a crescer ainda no Brasil, a gente sabe que o mercado de expansão está assim de braços abertos para a gente, é uma operação muito enxuta, então o investimento é baixo, é mais fácil das pessoas empreenderem, mas aí eles insistiram. A gente precisava de fato transferir o know-how para que um grupo lá fizesse a operação. Então a fábrica fica em Miami, a operação fica lá e ela se chama Pop Chef. É uma operação que já está em testes. A primeira unidade deve se consolidar em outubro. Então a gente vai pegar esse final de ano, que o mercado é muito acelerado, tanto em Miami quanto em Orlando. E a ideia, o projeto de expansão do negócio é para todos os Estados Unidos. Então, assim, tem um projeto bem agressivo de expansão. A gente já teve uma experiência recente de exportação para o Canadá. A gente participou de uma feira de alimentos, de tecnologias e alimentos no Canadá. O produto foi muito bem aceito, que a gente já tinha certeza que brasileiro gostou muito, latino gostou muito do nosso produto. E quando a gente colocou os pés nos Estados Unidos, que já é um mercado consumidor em altíssima quantidade de pipocas, e no Canadá também,
a gente percebeu que o nosso produto é diferente mesmo. O nosso produto, a gente faz com tudo de verdade. Quando eu falo que eu faço uma pipoca de cookie, por exemplo, eu derreto chocolate branco, eu destruo um biscoito de alta qualidade, misturo tudo aquilo na pipoca e esse é o resultado do meu sabor cookie. E aí nos Estados Unidos a gente deparou com pipocas de cookie, por exemplo, que eu encontrei lá, mas eram pipocas com essência de cookie, com essência de brownie. Então essa é a diferença e por isso que eles gostam tanto de produtos brasileiros, porque a gente faz comida de verdade, a gente tem uma pegada diferente, a nossa comunicação é uma comunicação muito mais carinhosa, muito mais calorosa, e aí o produto foi muito bem aceito no mercado americano também.